Fala, meus amados, maravilha, sucesso. Segundou, hein? Segundou para o segundo B, quartou para o segundo A, tá? Que agora eu tô esperto que eu lembro que são em dias diferentes. Meus amados, aula 12, livro 3, física 1, vamos falar um pouquinho de prisma, tá? Prisma envolve dois fenômenos ópticos muito importantes. O primeiro deles a gente já estudou, que é a refração. O segundo deles é um fenômeno que a gente vai ver um pouquinho hoje, chama-se dispersão da luz branca, tá? Além de classicamente aí ser capa de um dos álbuns de mais sucesso do rock mundial. Marcos, Edson, Jaqueline podem falar um pouco melhor para vocês sobre Pink Floyd e todas as suas músicas, tá? Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de prisma, né, quando a gente associa prisma, a gente tem que entender que, na verdade, eu tenho um sistema muito complexo, tá? E esse sistema complexo, ele, na verdade, é formado por dois dióptros planos, tá? Esses dióptros têm faces não paralelas. Então, se vocês lembrarem bem, o que era o dióptro? O dióptro era aquela superfície onde eu tinha dois meios transparentes, ok? E esses dois meios transparentes eram separados por uma superfície plana, tá? Quando eu junto dois dióptros que não são paralelos, eu formo o meu prisma, tá? E percebam o seguinte, esse prisma ele vai ter duas faces que não são paralelas entre si, um ângulo de abertura, tá? Que a gente já vai dar uma nomenclatura um pouco melhor para esse ângulo aqui, tá? E aqui embaixo eu vou ter uma base, tudo bem? Então, eu tenho basicamente aqui uma estrutura que vocês todos já conhecem, tá? Uma estrutura piramidal, ok? E o que acontece nesse caso aqui? Percebam o seguinte, olha só. Esse ângulo entre as duas faces, o ângulo de abertura do prisma, ele também é chamado de ângulo de refringência, tá? Porque é a partir desse ângulo que os raios vão ser refratados no nosso prisma, tudo bem? Pessoal, aresta. Aresta é a intersecção das duas faces planas não paralelas. Então, essa parte de cima aqui do meu prisma, tudo bem? A base. A base é a terceira face do meu prisma. É justamente a face que dá apoio às duas arestas. Perdão, às duas faces, tá? E, lembrando sempre, a base ela é sempre paralela à minha aresta, tudo bem? E eu tenho a seção principal, pessoal. O que é a seção principal? É uma seção do meu prisma, então é um corte dele num plano perpendicular à minha base, tudo bem? E, consequentemente, perpendicular à minha aresta, tá? Pessoal, o que a gente vai perceber hoje? Esse ângulo de refringência, ele é muito importante porque ele, no fim das contas, é o que diz pra gente como vai acontecer a nossa refração dentro do prisma e como vai acontecer a nossa dispersão de luz dentro do prisma, tá? Então, aqui são os elementos básicos de um prisma para vocês, tudo bem? Galera, o primeiro fenômeno que eu quero comentar com vocês é justamente o fenômeno da dispersão da luz branca, tá? Então, o que acontece? Como eu tenho dois dióptros aqui que não são paralelos entre si, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mudança de velocidade da luz branca aqui, certo? Na minha primeira refração. E na minha segunda refração, eu tenho uma nova mudança de velocidade ao ponto que eu consigo decompor a luz branca nas diversas cores que são formadas, tudo bem? Pessoal, perceba o seguinte, esse ângulo aqui é o meu ângulo de incidência, tá? E cada uma das cores vai ter um ângulo de refração diferente, ok? Quem vai ter maior desvio? A luz violeta, tá? Porque a luz violeta ela caminha numa menor velocidade tanto no vidro quanto no ar, tá? Quem vai ter o maior desvio? A luz vermelha, o menor desvio, perdão, a luz vermelha. Porque a luz vermelha tem uma velocidade maior, percebam. O desvio que ela sofre em relação à luz branca é extremamente pequeno, tá? Quanto maior a velocidade, menor o desvio. Quanto menor a velocidade, maior o desvio, tudo bem? Então, essa é a ideia principal aqui dentro do vidro. E aí, quando você volta para o ar, você consegue verificar as cores completamente separadas já, tudo bem? Pessoal, agora entra um pouco da parte matemática envolvendo o prisma, né? Então, a gente comentou o seguinte, eu tenho uma seção transversal aqui, ó, que eu estou passando aqui a nossa caneta vermelha, tá? Eu tenho duas faces
não paralelas entre si, eu tenho uma base que é paralela à aresta, tá? Fora desse prisma eu tenho o ar, que é um meio homogêneo e transparente. Dentro desse prisma eu tenho o vidro, que é outro meio transparente homogêneo. Formei dois dióptros, então. Um dióptro nessa face, o outro dióptro nessa outra face, ok? Pessoal, o que a gente tem que perceber aqui, ó? Eu trouxe para cá uma seção transversal desse prisma. A primeira coisa é o seguinte, esse ângulo aqui, o ângulo de abertura, ele é muito importante para a gente, porque ele vai determinar, no fim das contas, diversos outros ângulos do nosso prisma, tá? Então, olha só, quando a luz branca chega no prisma, ela chega em relação à reta normal, olha só, reta normal perpendicular à minha superfície de análise, tá? Ela chega com certo ângulo de incidência, ok? Ela sofre um certo desvio, porque muda a velocidade, né? Eu estou passando do ar para o vidro, então, ó, ela sofre um certo desvio, o que leva ela a ter um ângulo de refração menor do que um ângulo de incidência. Percebam isso, tá? Pessoal, se você extrapolar a reta normal aqui, ó, você vai perceber que esse ângulo é menor do que o ângulo de incidência. Percebam também o seguinte, eu estou medindo os dois ângulos, de incidência e o de refração, em relação à reta normal, que é o que a gente já tinha combinado. Tudo bem? Pessoal, esse raio de luz caminha através do prisma, tá? Então ele passa aqui de maneira paralela à base, percebam, tá? E quando ele sai do prisma, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter um ângulo que seria o ângulo de incidência em relação ao vidro, tá? Porque eu estou incidindo esse raio. E aqui fora eu vou ter o ângulo de refração em relação ao ar. Só que percebam o seguinte, como eu estou saindo do vidro, olha só, eu estou saindo do vidro e voltando para o ar, esse ângulo de refração aqui vai ser numericamente igual a esse ângulo de incidência do começo. Enquanto esse ângulo aqui, ó, de incidência do vidro em relação ao ar, vai ser numericamente igual a esse ângulo de refração que eu tinha no começo, tá? Então, percebam que no fim das contas, o que eu estou fazendo são duas refrações seguidas, tá? E essas duas refrações seguidas vão ter ângulos de incidência aqui extremos iguais e ângulos de refração também iguais. Paulo, o que quer dizer, no fim das contas, o A? Que é o ângulo de abertura. Cara, o A, ele tem uma propriedade que é o seguinte, quando você tiver o valor de A, você já tem duas vezes o valor do seu ângulo de refração, tá? Porque o que acontece? Se você fizer várias semelhanças de triângulo aqui, propriedades trigonométricas e tudo mais, você vai ver que esse valor aqui, ó, é idêntico a esse valor aqui. Tá? Então, 2 vezes R equivale ao ângulo A. Então, por exemplo, se eu virar para você e falar, olha, um prisma tem um ângulo de abertura de 60 graus, você já sabe que o ângulo de refração aqui dentro é um ângulo de 30 graus. Tá? Paulo, quanto vale o ângulo de incidência? Precisaremos calcular pela lei de Snell. Tá? N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Precisamos do N1, que é o N do ar, e do N2, que é o N do vidro, tá bom? Galera, o que é o desvio mínimo? O desvio mínimo é justamente o menor desvio que eu vou ter do raio de luz emergente, que é esse raio de luz que sai, em relação ao raio de luz que entra, tá? Como que eu calculo esse desvio mínimo? 2 vezes o ângulo de incidência menos o meu ângulo de abertura do prisma, tudo bem? Pessoal, percebam o seguinte, eu fiz tudo isso aqui num caso muito específico, para mostrar para vocês essa ideia, num caso muito específico, quando o meu ângulo de incidência aqui, ó, do prisma, de dentro do prisma em relação ao ar, é igual ao ângulo de refração, tá? Que é basicamente o caso onde eu tenho a luz caminhando em linha reta de forma paralela à minha base, tá? É isso que geralmente acontece nos prismas, tá? São raros os prismas onde não acontece esse caminho paralelo em relação à base do raio de luz policromática, tudo bem? Pessoal, exercício proposto aí para vocês, tá? Exercício 3 lá da página 24, coloquei para vocês 3 dicas aí. Pessoal, primeira dica, não mete o louco que não é aí, tá? Impossível determinar, pois faltam dados. Ah, pelo amor de Deus. Segunda dica, você tem o valor do ângulo A, hein?
você tem esse valor. E aí você já consegue descobrir a refração, o ângulo de refração. Beleza? E tem uma outra coisa importante. Tem uma outra coisa bastante importante. A lei de Snell, ela é sempre bem-vinda aqui no nosso caso, tá? Lembrando sempre que o valor do N do ar é 1, tá bom? Então, aquele abraço para vocês, exercício proposto aí para vocês, tá? Pessoal, antes de propor um outro exercício para vocês, eu vou apresentar para vocês dois tipos de prisma, né? O prisma de Amici e o prisma de Porro. Cuidado, Porro, ok? Cuidado. O que acontece? No prisma de Amici, eu tenho uma refração acontecendo, ok? Eu tenho uma reflexão aqui na minha hipotenusa, vamos dizer assim, e aí eu volto a ter uma refração aqui desse lado. No prisma de Porro, eu tenho duas reflexões totais simultâneas acontecendo, tá? Então, quando eu tenho prisma dessa magnitude aqui, com essa ideia aqui, né, virado nesse sentido, com ângulo de 90 graus virado nesse sentido aqui, o que acaba acontecendo? Eu tenho duas reflexões sucessivas, tá? Eu tenho uma reflexão desses raios de luz, depois novamente a reflexão total aqui, e eles voltam aqui de maneira paralela aos incidentes, tudo bem? Então percebam o seguinte, se eu colocar um objeto aqui apontado para cima, a ideia é que esse objeto sofra reflexão total, porém a imagem seja invertida, tá? Do mesmo tamanho do objeto, invertida, e uma imagem real, tá? Porque é formada por raios de luz, ok? Base nisso, pessoal, proponho para vocês aí o exercício 4, lá da página 24 de vocês, tá? O exercício está falando um pouco aí sobre a visualização desse segmento de reta aqui num prisma, tá? Você tem que perceber que o observador está aqui, ok? Então, qual que vai ser a imagem formada aí para o observador? Tudo bem? Pessoal, orientação de estudo, lembrando sempre os exercícios, agora a gente resolve todos eles na live, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Exercícios 1, 2 e 5 para vocês entregarem lá na orientação de estudos, beleza? Vocês têm uma semana para fazer isso, tá? Fiquem tranquilos. Para saber mais, você realiza Portal do SAS lá na aula 12, frente 1, e não esqueçam de ler essa aula também, tudo bem? Tragam suas dúvidas para a live, um forte abraço e au revoir.